Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar em matemática no 5º ano problemas de contagem, tá certo? Então já vão vendo aí, certo? Já vão se assimilando com esse assunto, tá bom? Que a gente vai estudar várias coisas muito importantes, certo? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês ir pegarem o nosso material, que é a caneta, o lápis e o caderno. Tá certo? Então saiam do sofá aí rapidinho, vamos buscar o nosso material para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Enquanto vocês vão buscar o material, eu queria mandar um abraço aí para todos os professores de todas as escolas da Rede Municipal de Teresina e também em especial a minha escola, Moacir Madeira Campos, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material de hoje? Já, não é isso? Então, vamos iniciar aí a nossa aula, tá? Então, a nossa aula vai falar sobre resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, com a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. Então a gente vai aprender a fazer problemas, certo? Com a simples contagem. Mas como é isso? A gente vai estudar agora todas as contagens possíveis. Como vocês já sabem, contar, né, vem de muito antes. A gente conta os elementos de forma crescente ou decrescente, sucessor, antecessor. A gente já estudou isso no começo, né, da nossa disciplina, certo? No começo do ano a gente já começou a estudar isso aí, tá bom? Então vocês já estão craque nessa parte. Só que nós vamos agora voltar para outra parte de contar, tá certo? Então, para a gente poder saber o que é contar, eu coloquei um conceito aí de contagem, não é isso? Contagem é o quê? É a ação, certo? De determinar o número ou quantidade de elementos de um conjunto de objetos. Então, eu vou o quê? Eu vou determinar, né? Isso, eu vou colocar, né, de maneira escrita, de maneira em números, certo? A quantidade dos elementos de um conjunto de objetos. Vamos supor que eu tenho uma cesta cheia de frutas e eu vou contar quantas frutas tem. Então, eu vou iniciar pelo número 1 e tal, até chegar o valor final desta contagem. E aí a contagem é feita de uma forma diferente para cada pessoa. Ela pode contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ou só de 1 por 1. Vai depender da agilidade, certo? E da maneira de contar de cada um, tá bom? Então, a contagem gira em torno disso aí, tá certo? Então, nós temos a análise combinatória, que é o quê? Eu vou analisar e combinar algo, não é isso? Ela é utilizada para resolver problemas de contagem, utilizando os processos combinatórios e possíveis determinar o número de combinações, arranjos, permutações possíveis. Como assim? Eu falei para vocês que para eu contar o número, né, eu tenho que fazer vários processos. Então, a análise combinatória nada mais é que o quê? Ela é utilizada para resolver esses problemas. Porque, como eu falei anteriormente para vocês, um problema, ele se resolve como? Ele se resolve, certo? Com alguns passos. A gente lê o problema, vê qual é a palavra-chave, inicia-se o quê? Uma ideia de resolver ele, a gente arma a conta. Armar a conta não é só armar a operação em si, é armar a estratégia também da gente poder resolver essa conta, esse problema em si, tá? Então, a análise combinatória, como o nome já diz, ela vai combinar, certo? Várias formas de se resolver numa só, para poder eu conseguir ter uma solução desse problema, tá certo? Então, a gente vai ter que analisar, tá certo? A gente vai ter que contabilizar esses problemas a partir de agora, tá certo? E ele fala número de combinações. Por quê? Na vida da gente, a gente sempre anda, certo? Combinando as coisas. Mulheres principalmente. Meninas aí também vão me dizer se sim ou se não. Por exemplo, vocês acham bonito, né? Acham da moda saírem sem estar combinando algo, saírem sem estar com uma camisa combinando com a calça, ou um tênis combinando com a calça. Vocês acham que fica feio e tal, vocês irem com um tênis amarelo e uma calça roxa? Será que vai combinar? Pode ser que a moda de vocês combine, né? Então, assim, essas combinações são mais ou menos isso, tá bom? A gente vai ver também mais à frente, tá certo? Então, arranjos. O que é arranjos? Também, o nome já diz,
é arranjar, é juntar. Então a gente vai aprender também a juntar essas coisas para poder dar um valor. Porque, por exemplo, para eu contar, como eu falei para vocês o exemplo da sacola lá, da bacia de frutas. Para eu contar, eu vou ter que o quê? Que arranjar, que ajeitar essas frutas de uma maneira que eu consiga saber o valor que elas estão. Porque muitas vezes ela está numa bacia. Eu vou ter que retirar as frutas da bacia, porque se eu contar dentro da bacia, eu posso esquecer alguma fruta, não é isso? Então o arranjo é isso, eu vou arranjar elas em cima da mesa, colocar elas em fileira, ou colocar elas em grupos, para eu saber quantas tem, não é isso? Então o arranjo é esse, eu vou o quê? Ajeitar elas de uma maneira que eu consiga contar, tá bom? E as permutações possíveis, é o que são permutações? Permutações nada mais é que o quê? Eu trocar, eu arranjar, eu colocar um na frente da outra para eu melhor contar, certo? Esses problemas. Então são permutações, tá certo? Eu vou permutar, eu vou trocar, tá certo? Eu vou ajeitar cada um, tá bom? Certo? Então, gente, sabendo de todos esses conceitos, certo? Sabendo de tudo isso, vocês viram que a contagem ela vai mudar um pouco, não é isso? Eu posso combinar, né? Eu posso arranjar e eu posso permutar essa contagem, tá certo? Mas não vou deixar de contar, tá bom? Então a análise combinatória é isso aí, gente. A gente vai analisar e combinar, arranjar todos esses números para a gente poder dar o valor, certo? A se seguir deste problema que vai ser realizado, tá certo? E a multiplicação, né? Nós temos o conceito básico para a gente poder partir para a nossa, tá certo? Para o nosso objetivo final, que é o quê? A multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número produzindo um resultado. Então, por exemplo, eu tenho uma contagem. Para eu contar, eu vou ter que seguir um padrão. Se eu for contar de 1 em 1, eu estou multiplicando, porque a multiplicação é a adição, certo? De vários números iguais. Se eu vou contar de 2 em 2, eu estou também contando uma multiplicação que vai ser de 2 em 2, então eu estou adicionando, tá certo? Várias vezes o 2. Então, gente, vocês verem aí que a multiplicação anda lado a lado aí, certo? Com a contagem e com a análise combinatória, que a gente utiliza muito a nossa multiplicação. Tá certo? Tudo tranquilo aí? Deu para poder dar uma clareada agora ou não? E aí? Então, gente, a nossa multiplicação ela é muito, muito importante nesta parte de análise combinatória. Para a gente analisar, a gente vai ter que usar a multiplicação em alguns casos e também, né, a gente vai utilizar o diagrama de árvore. O que seria isso? O diagrama de árvore nada mais é que o quê? A gente vai utilizar a árvore, certo? Como uma forma de divisão. Vocês sabem que a árvore ela tem vários galhos. Ela tem uma copa e sai dividindo até ficar maior ou até ficar menor. O diagrama é esse. A gente vai utilizando valores e vamos intercalando eles até encontrar um resultado, certo? Então, pode ser usado para representar várias possibilidades de uma permutação ou de uma combinação. Neste caso, é mais adequado chamá-lo de árvore de possibilidades, que é o que a gente vai utilizar. Ela é uma árvore de possibilidades, é quantas coisas possíveis a gente pode ter em determinado problema, em determinado arranjo, em determinada forma de se resolver isso aí. Tá certo? Esse tipo de diagrama prove uma maneira conveniente de organizar as informações. Então, o que acontece? Quando a gente vai realizar um problema, a gente não tem que ter uma maneira melhor, né, de resolver ele. Então, esta árvore faz com que a gente visualize, certo? A melhor maneira de se resolver o problema. E quando a gente visualiza, a gente vai poder contar esse problema. Porque vocês verem que fica muito difícil a gente contar sem ver, não é isso? Então, a gente visualizando, a gente vendo direitinho, dá para a gente contar bem os problemas que vão estar surgindo, tá certo? Porque é muito mais fácil ver, pegar e contar do que contar de cabeça. Vocês não acham? Quem concorda comigo? Não é isso? Então, a gente vai o quê? A gente vai utilizar essa árvore em algumas questões. Eu vou passar uma questão aqui explicando o que é ela primeiro. A gente vai utilizar outros exemplos agora para a gente poder resolver esta árvore.
tá certo? Esta árvore é bem simples, é onde a gente vai visualizar o problema. Então, gente, a gente vai utilizar ela muito, certo? Na análise combinatória, nas combinações e permutações que a gente vai ter, tá bom? Então, vamos aí para o nosso problema? Vamos lá? Então, vamos aí para o nosso problema. Sofia foi à loja e queria comprar sapatos. Gostou de 3 modelos de sapato, onde todos estavam disponíveis nas cores preta e branca. Quantos sapatos diferentes Sofia poderia levar? Então, para a gente ver o problema, tá certo? A gente vai ler de novo para poder entender ele e construir uma forma de fazer esse problema. Então, vem comigo. Vamos ler de novo. Sofia foi à loja e queria comprar sapatos. Gostou de 3 modelos de sapatos, onde todos estavam disponíveis nas cores preta e branca. Então, quantos sapatos diferentes Sofia poderia levar? Então, ele está querendo saber todas as possibilidades que a Sofia poderia levar de sapatos. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai ver que ela tinha 3 sapatos, né? Isso que ela gostou. E cada um deles ou era branco ou preto. Então, vamos fazer o quê? Eu vou construir um diagrama. Então, eu vou colocar aqui para vocês o diagrama que eu construí. Então, ó, eu tenho um par de sapato número 1, certo? Que ele pode ser preto ou branco, tá vendo? Aí ela foi lá e comprou outro, né? Eu vou ver o outro modelo e tal, que é mais bonito, tudo mais. Pegou o outro par de sapato, que também podia ser preto ou branco, certo? E também pegou o outro par de sapato, certo? Que poderia ser preto ou branco. Aí nós temos as possibilidades, né? E arranjamos, né? Ajeitamos aí, certo? Numa árvore, né? Como vocês estão vendo, que os galhos vão se refletindo. Nós ajeitamos numa árvore as possibilidades, certo? De ela comprar esses sapatos. Então, por exemplo, do primeiro ela podia levar um preto, do segundo ela podia levar um branco, do terceiro ela podia levar outro branco. Né? Então, nós temos aqui todas as formas dela levar esse sapato. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos lá, nós temos quantas possibilidades? No par de sapato 1, ela tem 2 possibilidades, ó, o preto e o branco, não é isso? O par de sapato 2, ela tem 2 possibilidades, o preto e o branco também. Então, aqui já faz 1, 2, 3, 4. E no par de sapato 3, ela tem o preto e o branco. Então, 5 e 6. Então, no caso, ela ia ter 6 opções, contando na árvore, de levar esse sapato, não é isso? Então, ela tinha 6 opções disponíveis. Agora também, como eu falei para vocês, a multiplicação está em tudo. Por quê? Porque, presta atenção, a gente tem quantos pares de sapato? 3. Então, bora botar lá, 3, né? Então, a gente vai o quê? A gente vai multiplicar pelas opções que ele tem. Quantas opções de cor tem? Preto ou branco. Então, são quantas? 2 opções de cores. Então, se eu tenho 2 opções de cores, eu vou ter o quê? 2 em lá. Então, 3 vezes 2 vai dar igual a quanto? A 6. Viram aí como a gente utiliza a árvore para contar, para a gente fazer, e pode utilizar a conta também para ter certeza que é aquele valor. Mas a árvore já dá todos os indícios para a gente poder saber qual é o valor, né? E quantos arranjos vão ser feitos, né? Isso, para poder resolver aquele problema que está lá, certo? Isso aí utiliza muito, vocês utilizam no dia a dia. As mulheres, principalmente, são indecisas com roupas, colocam várias roupas na cama para poder ver aquele look melhor, para dar aquela saída e tal, para ir na casa da amiga, para ir no shopping, tá certo? Então, vamos ver aí outros exemplos para a gente poder estar aí, certo? Vendo se vai ser perfeito aí, se a gente vai conseguir fazer as nossas árvores, tá bom? Então, a gente vai fazendo várias árvores, várias contagens aí para a gente poder estar resolvendo. Então, vamos aí para o nosso próximo problema. João vai sair para uma festa e abre o seu guarda-roupa e vê que tem 3 camisas, uma azul, uma amarela e uma preta. E possui 3 calças, uma azul, uma laranja e uma preta. Quantas possibilidades ele tem de ir vestido para a festa? Certo? De calça e de camisa, tá certo? Então, ele tem essas possibilidades tudinho. Então, a gente vai ver quais são as possibilidades diferentes que ele pode ir arrasando para essa festa aí que ele vai. Então, de calça e de camisa a gente vai ver. Então,
que a gente faz de novo? A gente lê a questão novamente para a gente poder estar entendendo direitinho e parte aí para a nossa visualização, tá certo? Então, bora comigo novamente. João vai sair para uma festa e abre seu guarda-roupa e vê que tem 3 camisas. Uma azul, uma amarela e uma preta. E possui 3 calças, uma azul, uma laranja e uma preta também. Quantas possibilidades ele tem de ir vestido para a festa? Então, vamos aqui ver como é que vai funcionar. Então, vamos aqui para o quadro, para a gente ver direitinho como é que vai funcionar isso. Vamos comigo aqui. Então, ele diz que tem o quê? Ele diz que tem camisas, né? Isso eu vou botar aqui, ele tem 3 camisas. Ele tem 3 camisas. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa árvore. A primeira camisa é azul. Então, bora botar aqui o azul. Certo? Aí, ele tem várias opções de quê? De calça. Então, bora botar a calça aqui desse lado. Então, vamos lá. Primeira camisa dele é azul. Então, vamos lá. Se ele tem quantas calças? Ele tem, com a camisa azul, ele pode ir com a calça de cor o quê? Né? Ele pode ir com a calça. Qual é a cor da calça? A calça azul. A calça laranja. E a calça o quê? Ele tem uma azul, uma laranja e uma preta. Então, com a camisa azul, ele tem essas 3 opções de calça, não é isso? Tranquilo? Agora nós vamos pegar ele com a camisa amarela. Então vamos lá, camisa amarela. Ele também vai ter as 3 opções de calça. Então ele pode ir com a camisa amarela e com a calça azul. Ele pode ir com a camisa amarela e com a calça laranja. Vai ficar top com essa camisa aí. Com essa calça laranja linda. E ele pode ir também com a camisa amarela e a calça preta. Vai ficar estilo. Aí sim. Aí ele fica top. Camisazinha amarela, calça preta, no estilo. E, né, como ele tem 3 camisas, já fiz 1, 2. Qual é a outra cor da camisa? É a camisa preta. Então, vamos lá. Ele tem a camisa preta. Não é isso? Aí ele pode vir o quê? Com a calça azul. Ele pode ir também com a calça laranja. E também temos a camisa preta com a calça preta, que é o 9, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções, né? O João tem 9 opções aí de sair para a festa. Então, ele tem 9 possibilidades de ir para a festa. Então, 9 possibilidades. Certo? Então, vamos aqui, voltar aqui. Quantas possibilidades ele tem de ir vestido para a festa? Então, ele tem 9 possibilidades. Tá certo? E aí? Deu para entender direitinho? Já estão conseguindo construir a árvore de vocês? Estão, não é isso? Então, vamos aí para a nossa próxima questão, tá bom? Então, vamos lá. Observe e responda. Quantas combinações podemos fazer com essas figuras abaixo? Então, ó, vamos visualizar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisas e nós temos 1, 2, 3, 4 saias. Aí vai para as meninas aí, tudo mais, todas bem vestidas. Então, vamos ler aí novamente. Observe e responda. Quantas combinações podemos fazer com essas figuras abaixo? Nós temos aí 4 saias e 5 camisas, tá bom? Para facilitar, certo, a nossa vida, a gente pode denominar as camisas, tá certo? Chamar de 1, 2, 3, 4, 5. Para poder não colocar o nome delas
né, da cor, que aí fica também muito grande e tal. Então a gente vai para o quadro agora e eu vou sinalizar o número de camisas. No caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E saias eu tenho 1, 2, 3, 4. Então a gente vai fazer pensando daquele jeitinho que a gente estava fazendo, certo? Visualizando bem, para a gente poder responder aí rapidão, tá bom? Então, vamos para o quadro comigo aqui. Então a gente tem o quê? A gente tem, né, de roupas, a gente tem calças, quer dizer, saias e camisas, não é isso? Então vamos aqui. Então vamos lá, vamos colocar primeiro aqui. Eu tenho saias, vamos lá. Saias, né? E aqui desse lado eu tenho camisas, tá bom? Pra gente poder saber direitinho qual é cada um. Então vamos lá. Eu tenho a primeira saia. A primeira saia, né? No caso aí, na primeira saia na figura, é a saia azul, que eu não vou colocar o nome só para poder vocês entenderem direitinho. A primeira saia, ela pode ser combinada com a primeira camisa, com a segunda camisa, com a terceira camisa e com a quarta camisa e também com a quinta camisa, não é isso? Então ela pode vestir com todas essas 5 camisas, não é isso? Opa, com a sexta camisa também. Então 6, certo? Viram aí? Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 blusas aí, camisetinhas para poder sair na moda, certo? Hoje aí, depois da nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Então a segunda saia, vamos lá. Segunda saia, ela tem também, ó, pode sair com a primeira camisa, com a segunda camisa também, com a terceira, com a quarta, com a quinta e com a sexta camisa também. Então aí ela tem também mais uma vez isso aí, tá bom? Então, a segunda camisa. Aí ela tem também a terceira, não é isso? Né? Vamos lá para a terceira. A terceira do mesmo jeito. Ela tem a primeira para sair, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, né? Vou colocar aqui do ladinho aqui para vocês visualizarem. E a quarta, né? E última saia. Vai sair aqui com a primeira camisa, com a segunda camisa, com a terceira camisa, com a quarta, com a quinta camisa e com a sexta também. Então, ó, nós destrinchamos aqui todas as possibilidades de ela sair aí, né? Depois da nossa aula, com uma saia e com uma blusa juntos, fazendo essa combinação. Esses modelos aí fecham o que ela vai fazer. Então, vamos ver aqui essa sequência, não é isso? Então, bora lá comigo. A gente vai contar aqui agora todas as possibilidades. Então, vamos contar. As possibilidades é o quê? A primeira com a primeira, 1, 2, não é isso? Vamos lá, botar do ladinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, o que acontece? Ela tem 24 possibilidades ou 24 combinações de look diferente para poder sair aí abalando depois da nossa aula. Então, ela tem 24 combinações. Então, vamos aqui só revisar aqui no nosso quadro. Vamos lá. Quantas combinações podemos fazer com essas figuras abaixo? Então, podemos fazer 24 combinações. Ela vai combinar aí o look dela 24 vezes diferente até achar o que ela vai querer aí, tá certo? Deu para entender direitinho aí? Deu para visualizar bacana? Vocês agora estão craques aí na árvore. Eu coloquei os números para a gente poder ser mais rápido, mas vocês podem colocar também, certo? A cor, que é para vocês identificarem melhor, para vocês não se perderem, tá bom?
Então vamos lá. Vamos agora para a nossa próxima questão. Observe e responda. Quantas combinações podemos fazer com essa figura abaixo? Agora nós temos aí as saias, né? E temos também os sapatos aí agora, ó. Observe e responda quantas combinações podemos fazer com essa figura aí abaixo. Nós temos aí as saias e os sapatos. Então nós temos as saias aí azul, rosa, amarela e verde. E temos um sapato branco lindo, ó, com a estrelazinha, top, salto alto. E também nós temos um sapato vermelho da moda aí também, para sair com luxo aí depois. Então vamos fazer essas combinações e saber quantas maneiras ela pode sair, né, de casa com esse look diferente aí. Então, vamos aí para o quadro comigo, para a gente poder responder essa questão? Então, vamos lá. Novamente, a gente tem o quê? A gente tem saias, não é isso? E temos agora sapatos, tá? Então, vamos lá. Cada saia nossa, nós vamos ter as opções de sapatos. Então, bora lá. Vamos colocar a cor agora para ficar melhor. Então, vamos colocar a saia azul primeiro. E ela tem o quê? O sapato branco, né? Ou o sapato vermelho. Tá bom? Então, ela pode ir de branco ou de vermelho, certo? Agora, nós vamos agora para a nossa saia rosa. Nós temos o sapato branco, ou ela pode ir de rosa e vermelho. Pode fazer essas combinações aí. Aí nós temos também a saia amarela, né, que a gente viu lá. Então, nós temos a saia amarela. E nós temos o sapato branco, como também a gente tem, certo, o sapato vermelho. Bom, tudo aí para combinar. E, por último, a gente tem o quê? A gente tem a saia verde, né? Completou a saia. E nós temos agora, certo, o sapato branco, como também o sapato vermelho, certo? Como vocês estão vendo, a gente está utilizando só as árvores para identificar, certo? Quantas opções e quantas combinações tem cada um dos problemas que a gente está estudando agora no momento, tá bom? Por que a gente não está utilizando a multiplicação? Porque a gente vai utilizar ela mais na frente, tá bom? Que ela também é muito utilizada nessas questões e é uma forma muito boa e rápida de resolver ela sem estar explicando assim, tá bom? Então, no caso, a gente vai o quê? Vai só contar as combinações. Então, bora lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 combinações possíveis, certo? De fazer, né não? De esse look dela, certo? Sair. Então, ela tem 8 formas de sair de casa, tá certo? Com esse look. Então, quantas combinações podemos fazer com essas figuras abaixo? Nós podemos fazer 8 combinações, 8 formas diferentes, tá certo? De ela sair de casa. Então, gente, ó, por hoje a nossa aula terminou. A gente viu aí a análise combinatória, vimos como contar, a gente viu aí como desenhar, tá certo? Essas formas de combinações, tá certo? Eu agradeço a todo mundo aí por estar ligadinho em mim hoje. Então, até a nossa próxima aula, tá certo? Tchau! E aí, galerinha do 5º ano, segunda-feira de conhecimentos, de língua portuguesa. Quero agradecer a cada um de vocês por deixar a gente entrar na sua casa, ofertando muito conhecimento dessa língua
tão linda que é a língua portuguesa. Eu sei que você deve estar estranhando, esse é o horário do professor JJ. Será que o professor entrou aí no horário errado? Não, não se preocupem. Na próxima aula, o professor JJ vai estar aqui conosco, tá bom? Então, eu quero mandar um abraço para o professor JJ. Tenho certeza que os alunos dele estavam na expectativa de assistir mais uma aula, mas não se preocupem, na próxima segunda-feira ele estará aqui conosco, tá bom? E eu sou o professor Fábio Alvarenga, leciono na Escola Municipal Professora Ana Bugija Brito e quero aí dar o meu abraço para os meus alunos aí da escola no 5º ano, que o Senhor possa vir a abençoar a cada um de nós nesse novo dia, nessa semana que se inicia, ok, pessoal? E, claro, a gente tem que iniciar a nossa aula de língua portuguesa fazendo o quê? Olha só, o nosso projeto Sou Maratom na Leitura, a nossa leitura de segunda-feira. Vocês sabem como é a leitura que nós fazemos na segunda-feira? Uma leitura silenciosa. Você vai conhecer as palavras, você vai entender o sentido daquele texto. Se tiver alguma palavra, alguma expressão que você não conheça, é momento de perguntar para o professor. É momento de você ir lá na plataforma Em Casa Eu Aprendo e lá no vídeo, nesse vídeo que você está assistindo agora, comentar lá, o seu professor, vamos estar ligadinhos às perguntas e também para que você possa estar mandando lá o seu elogio, dizendo também se você está gostando das aulas aqui na TV, tá bom? Então mande também lá nas mensagens, lá no aplicativo de mensagem da sua escola, da sua turma. Tenho certeza que o seu professor está lá, esperto, antenado, esperando pelas suas mensagens, pelas suas dúvidas, tá certo? Então é momento de você fazer uma leitura silenciosa. Vamos ver que texto nos aguarda nesta semana. Olha só, o texto desta semana tem o título Telefones. Eu gosto de telefonar. Quero telefonar para Samuel. Eu disco o número dele. O telefone de Samuel está tocando. Ouço um som no meu telefone. O som me diz que o telefone de Samuel está tocando. Samuel levantou o fone dele. Eu falo com ele. Ele ouve a minha voz. O fio do meu telefone está ligado à central. Os fios vão de cada telefone à central. Cada telefone tem um número. Eu disco um número de telefone. Isso diz à central com que telefone eu quero falar. A maioria dos fios telefônicos passa no subsolo. Muitos fios formam um cabo. Certos cabos muito grandes passam no fundo do mar. Navios especiais os colocam lá. Às vezes, os trens têm telefone. A gente pode telefonar no trem. Há telefones nas minas. Os mineiros podem telefonar ao homem da superfície. E aí, vocês gostaram do texto da nossa semana, Telefones? Você encontrará ele no seu livro Para Ler e Reler, na página 86. E talvez você fique com alguma dúvida. Discar? O que é discar? Telefone com fio? Fio na central? Na época em que eu tinha a idade de vocês, os fios eram assim, os telefones eram desse jeito. Então, quando eu era criança, nós tínhamos que discar lá para os números. Então, observa lá. Tinha um telefone que era fixo, algumas residências ainda possuem, mas é na tecla. Quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês, era um disco que você tinha que ir rodando aquele disco para que o telefone pudesse a ligação pudesse chegar até onde você queria. E ainda tinha uma central que unia essa ligação, esse telefone, a um outro telefone. Então, hoje, na era
da internet, em que nem mais telefone nós utilizamos para ligar. Poucas pessoas pegam um telefone celular para fazer uma ligação. Geralmente são mensagens de texto gravadas ou até mesmo ao vivo pela internet. Mas também as operadoras de telefone, nós observamos que essa transmissão de mensagem já não são mais nem por fios, já são por satélites. Então vemos aí o desenvolvimento da tecnologia da comunicação. Olha só, eu chegando aí na sua casa. Então, a nossa comunicação está cada vez mais desenvolvida. Mas é bom a gente saber um pouquinho da história, de como era antigamente, como os nossos pais, os nossos avós ligavam para as outras pessoas. Certo, pessoal? Gostaram do texto? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Então, façam a leitura silenciosa dele, conhecendo cada uma das palavras, se familiarizando com os seus significados, para que no decorrer da aula, no decorrer da semana, a gente possa fazer atividades diferentes com esse texto. Tá combinado, pessoal? Então vamos para a nossa aula, vamos entender o nosso gênero propaganda. Eu tenho certeza que vocês já sabem, já conhecem esse gênero. Nós estamos estudando ele há alguns dias. Hoje nós vamos fazer uma revisão desse gênero, tá legal, pessoal? Então, vamos lá entender o gênero. Se você ainda não entendeu claramente esse gênero, essa aula é para você, tá bom? Tire todas as suas dúvidas aqui com a gente. Temos aqui uma propaganda. Você ainda lembra o que é uma propaganda? Para que a propaganda serve? A propaganda tem a função de convencer você de uma determinada ideia, algo que você não pensava antes. A propaganda ali te comunicou algo, te convenceu a ter um novo pensamento, a pensar de uma maneira diferente, a ter uma ideia diferente daquela que você tinha antes, compreendeu? Esse é o papel da propaganda. A propaganda trabalha ideias. A propaganda a seguir faz parte de uma campanha sobre uma mudança de atitude. Então, uma mudança de ideia. Ele vai te dar uma mensagem para que você possa pensar e mudar essa ideia, mudar a opinião que você tinha. Tá legal, pessoal? Então, a propaganda serve para isso, para te convencer de uma determinada ideia, persuadir você. Persuadir significa exatamente isso, convencer, tá certo? Olha só, nós temos aqui um interruptor, né? Diz assim na propaganda: eu não sirvo só para acender a luz. Quem será que está dizendo isso? Eu não sirvo só para acender a luz, mas para apagar também. Se liga, me desliga. Então, olha só esse interruptor, como é que ele está. Será que ele está feliz? Será que ele está alegre? Não, né? Observa a expressão que esse interruptor está tendo aqui. Então, ele está assim triste, ele está chorando, porque as pessoas pensam que é somente para ligar e não desligar. Existem algumas pessoas que, quando ligam o interruptor, desligam de novo. Sabe quem são? São os nossos pais, as pessoas mais adultas, mais maduras, que pesa lá no bolso deles a continha de luz. Eles sempre ligam, sempre desligam, não é verdade? Para quem será que essa campanha foi direcionada? Será que foi para esse povo, essas pessoas mais adultas, mais maduras? Ou será que foi para os jovens? Vamos observar aqui a linguagem dela. Olha só. Eu não sirvo só para acender a luz, mas para apagar também. Se liga, me desliga. Olha só, a brincadeira que ele fez com as palavras liga e desliga. Quem será que diz se liga? Será que é o povo mais maduro? Pessoas mais adultas? Ou será que são os jovens? Então, tenho certeza que você também
como jovem, você sabe, você utiliza essa expressão se liga. Então, esta propaganda é feita para você, jovem, tá certo? Então, geralmente são os jovens que têm aquela preguicinha, saem de um lugar e deixam aquele interruptor ligado, não é verdade? Então, a CPFL Energia e a ANEEL apresentam a propaganda hashtag se liga, me desliga, para promover o consumo consciente de energia elétrica. Então, caso você não esteja desligando a sua lâmpada, a iluminação do local em que você está, seja em casa ou posteriormente, quando nós irmos para as nossas escolas, você deixar ali a lâmpada ligada, aqui essa propaganda está querendo convencer você de que isso é errado. Quando a gente sai de um ambiente, a gente precisa desligar a luz, desligar a energia, certo, pessoal? As propagandas geralmente usam uma frase de apelo e um argumento. Quando a gente fala em apelo, a gente está falando de pedido, que é o convite. E outra, nós temos o argumento, que é utilizada para convencer o leitor. Então, qual será? Nós temos aqui duas frases. Eu não sirvo só para acender a luz, mas para apagar. E temos outra frase. Se liga, me desliga. Qual será a frase que está fazendo um apelo, que está fazendo um convite, que está pedindo algo, que está ali indo para o seu sentimental, que está ali indo para a sua... Não para a sua razão, mas que está indo ali para o seu coração, que está te pedindo algo, que está apelando você a fazer alguma coisa. E qual é aquele que está indo para a razão? Qual é aquela que está te convencendo a determinada coisa? Eu não sirvo só para acender a luz, mas para apagar. Será que isso é um pedido? É claro que não. Aí é a razão. O interruptor não serve somente para ligar, mas também para desligar. Então, o que é que ele é? O argumento da nossa propaganda. Ah, então fica fácil, né? Se liga, me desliga. Esse daí é o apelo, é o convite. Ele está indo ali para o seu sentimental, para você desligar, tá bom? Os interruptores quando você sair do ambiente. É fácil, né? Então, as propagandas possuem essas frases que trabalham tanto com o emocional, com o apelo, quanto também com a razão, o argumento que essa propaganda nos dá. Facinho, não é? Ah, show de bola. Tenho certeza que você já aprendeu tudo isso nas nossas aulas. A gente só está revendo esta aula, aprendendo um pouquinho mais e fixando aquilo que vocês já haviam aprendido. Vamos lá para as características da propaganda. Será que vocês ainda lembram? Olha só, nós temos a finalidade, nós temos a veiculação e nós temos a estrutura da propaganda. Finalidade. Para que vocês acham que uma propaganda serve? Olha só, serve para convencer o leitor a mudar atitudes, para mudar a sua ideia, para mudar a sua opinião, ou também para simpatizar com uma determinada ideia. Então, nós encontramos muitas propagandas trabalhando a questão do meio ambiente, do consumo de água, do consumo de energia elétrica, da questão do ambiente, principalmente das florestas, do cuidado que devemos ter, não é, com o nosso planeta. Então, nós encontramos muitas propagandas trabalhando justamente isso, para que a gente possa ter uma conscientização, para que a gente possa ter uma ideia, uma opinião, talvez diferente, talvez até contrária do que nós tínhamos antes. E a veiculação? Será que encontramos propaganda somente na TV? Hoje nós temos tantos e tantos meios de comunicação, como por exemplo a internet, o rádio, sim, nós encontramos também propaganda nos rádios, apenas escutando também, somente utilizando a oralidade da nossa língua
portuguesa, nós também temos propagandas. Encontramos nos jornais, encontramos nas revistas, encontramos em panfletos, encontramos em cartazes, outdoors e tantas outras mídias. Nós temos essa veiculação da nossa propaganda. E a estrutura? Vocês sabem qual é a estrutura de uma propaganda? A gente pode articular diferentes linguagens. Olha só, nós temos as verbais, que são as escritas, e que são as orais. Então, por exemplo, nós encontramos, quando temos propagandas escritas com a linguagem escrita, ou mesmo no rádio, a linguagem oral, aquela que escutamos, ali é uma linguagem verbal. A propaganda está se utilizando de palavras, ou escritas ou faladas. Se está utilizando palavras, nós temos essa linguagem verbal. E nós temos também as visuais, que é os estáticos, as imagens paradas, ou também em movimento, quando encontramos essa propaganda em veículos como TV, como internet. Então, essas imagens, elas vão trabalhando a linguagem não verbal, que elas podem também transmitir uma mensagem. Ué, será que dá para transmitir mensagem sem utilizar palavras? É claro que sim. Nós podemos também transmitir essa ideia e até mesmo convencer as pessoas de uma determinada ideia ou sim que elas simpatizem com uma ideia utilizando-se somente de imagens, trabalhando o apelo, trabalhando o emocional daquela pessoa. Vocês sabiam disso? Com certeza vocês sabiam e que vocês já estudaram essas linguagens verbais e não verbais nas aulas anteriores. Entendido até aqui, pessoal? Vamos dar continuidade agora entendendo a habilidade da nossa aula. O que é que a gente vai aprender nesta aula? Qual é a habilidade que nós precisamos compreender? Olha só, nós vamos reconhecer o efeito de sentido estabelecido pela articulação da linguagem verbal, a linguagem escrita ou falada, e da não verbal, que é a imagem, certo, pessoal? Então, o que é esse efeito de sentido? Será que uma palavra tem mais de um sentido? É lógico. Quando nós temos a palavra manga, ela pode ser, por exemplo, a parte da minha camiseta, pode ser uma fruta, pode ser o verbo mangar, caçoar. Então, nós encontramos vários sentidos em uma determinada palavra ou expressão, bastando nós encontrarmos o contexto em que aquela palavra está, para que ela tenha um novo sentido. E nós podemos ainda utilizar essa palavra ou expressão com um sentido diferente, para despertar a atenção, para causar humor também na propaganda. Então, são vários e vários sentidos que podemos colocar em uma palavra, em uma expressão. E as propagandas, elas sabem fazer isso com maestria. E nós vamos ver isso durante a nossa aula, certo? Nós temos a linguagem verbal e nós temos a linguagem não verbal. A imagem da tomada, a imagem do interruptor, com o microfone, o que será que ela está fazendo aí? O que será que o interruptor está fazendo? Quando nós pegamos um microfone, nós vamos falar ou cantar, não é verdade? Nós vamos nos expressar para uma quantidade grande de pessoas. Isso é o que nós fazemos quando pegamos um microfone. Então, será que aqui essa propaganda é só para uma pessoa? É claro que não. É para uma quantidade imensa de pessoas. Está querendo atingir um público maior. Tudo isso nós estamos trabalhando apenas a linguagem não verbal. Presta atenção, a imagem transmitindo uma mensagem para você. A expressão facial da tomada, do interruptor, de angústia, de tristeza. Olha só como ela chega a chorar. Então, essa expressão também serve para te dar uma mensagem de que o interruptor está triste, porque eles lembram de ligá-lo, mas esquecem de desligá-lo. O uso do pronome eu também, fazendo referência a esse interruptor, a esta tomada. A expressão hashtag
se liga, me desliga, remete a essa hashtag, que o termo associado aos tópicos de redes sociais. Lembra do que eu falei? Do público-alvo dessa propaganda? Quando ele utiliza hashtag, será que eles estão trabalhando com um público mais maduro, um público mais de idade? Claro que não. É mais para o público jovem, certo? Não dizendo que o público de mais idade não utiliza as redes sociais, viu? Tenho certeza que muitos utilizam, mas esse público aqui é mais focado para o público jovem. Vamos praticar, pessoal? Olha só algumas questões para que você possa assimilar, compreender melhor todo esse efeito de sentido que a propaganda pode nos dar. Olha só, esta propaganda. Lixo na rua? Só na hora certa. Informe-se sobre os horários das coletas. Não deixe lixo nas ruas. Mantenha a cidade limpa. Faça a sua parte. Prefeitura de Laguna. A propaganda traz uma imagem. O que essa imagem representa? O que será que esta pessoa está fazendo? Será que ela está tirando o lixo de um cesto? De um tambor? É claro que não, né? Essa pessoa está colocando o lixo ali. Está colocando de qualquer jeito? Olha, utilize que ela está protegida com uma luva. Observe, olha só, que é um saco próprio para o lixo e um espaço, um local também próprio para o lixo, para que os animais não venham, não derrubem, não rasguem aquela sacola. Então, a propaganda traz uma imagem. Aqui é uma linguagem verbal, porque tem palavras, mas também uma linguagem não verbal, porque tem imagens. O que essa imagem representa? Eu tenho certeza que você já sabe. É uma pessoa jogando o lixo no cesto de maneira correta, da forma como deve ser feito, certo, pessoal? E qual é a intenção de utilizar essa imagem na propaganda? O que você acha? Por que essa propaganda decidiu utilizar essa imagem para te convencer de que você não pode jogar lixo no chão, de que você não pode jogar lixo lá da janela do ônibus, da janela do carro, quando está na moto jogar aquele lixo? Então, por que ele está utilizando-se dessa imagem? Olha só. É para mostrar como o lixo deve ser descartado. Nós não podemos jogar lixo nas vias públicas, certo, pessoal? Então, ali é para você compreender como você deve jogar o lixo fora. A partir do trecho, lixo na rua, só na hora certa, entende-se o quê? Letra A. O lixo acumulado na rua pode ser reutilizado? Será que eu vou jogar lixo no chão, que é para as pessoas reutilizarem esse lixo? Nós só vamos estar sujando a nossa via, não é? Não é possível saber o horário de jogar o lixo na rua? Será que as pessoas que recolhem esse lixo, elas vão em horários diferentes? De manhã, de tarde, de noite? Não sei, vamos ver a próxima. É preciso jogar o lixo fora de acordo com o horário da coleta? Será que essa é a resposta correta? Quando for jogar o lixo na rua, deve-se embalar corretamente. O que é que, a partir agora da linguagem verbal, lixo na rua, só na hora certa? O que nós podemos entender somente com essa frase? É claro que é a letra C. É preciso jogar o lixo fora de acordo com o horário da coleta. Ah, professor, mas olha a letra D. Quando for jogar o lixo na rua, deve-se embalar corretamente. Não está certo a gente embalar corretamente o lixo? Sim, está correto. Mas será que é isso o que nós encontramos lá no título da nossa propaganda? Será que é isso que nós entendemos? Lixo na rua só na hora certa? Então, a resposta correta é que a gente precisa jogar o lixo fora de acordo com o horário da coleta. Tá certo, pessoal? E também, caso o seu papai e a sua mamãe também possam, ajudar também as pessoas que acolhem, que pegam esse lixo das nossas vias, perguntando para elas se elas querem beber um copo d'água, certo? Porque é um trabalho bastante maçante, bastante cansativo.
E muitas vezes a gente pode fazer essa boa ação, dando um copinho de água para essas pessoas. Se liga na dica. Releia as frases e escreva A para aquelas que indicam apelo, B para aquelas que indicam argumento, tá bom? Ainda lembram? O apelo é aquele pedido, vai lá para o seu emocional. E o argumento vai mais para a razão, tá certo? Então vai mais para o convencimento. Não deixe lixo nas ruas. Será que isso aí é apelo? Ou será que isso daí é convencimento, é argumento? Não deixe o lixo na rua. Será que é um pedido ou será que é um convencimento? Com certeza, é um pedido. Então, qual é a letra que você vai colocar aí? É a letra A, entendido? Então, aí ele está te fazendo um pedido, está fazendo um chamamento, está indo para o seu sentimental. Por favor, não deixe lixo nas ruas. Lixo na rua só na hora certa. E aí, o que vocês acham que é? Será que é um apelo, um pedido, ou será que é um argumento? E aí, lixo na rua só na hora certa. É claro que aí é um argumento, aí ele não está te pedindo nada. Informe-se sobre os horários da coleta. E aí? Pedido, é um apelo. Mantenha a cidade limpa. Mais uma vez ele está apelando. Faça a sua parte. E aí? Mais uma vez, apelo. Deu para compreender essa diferença entre apelo e argumento? Quem é o responsável por essa propaganda? Então a gente vai olhar lá embaixo e vai encontrar que é a Prefeitura de Laguna. Essa também foi bem tranquila, não é verdade? Fabrique um sorriso, doe um brinquedo. E aí, essa propaganda de doação de brinquedos para as instituições sociais. No texto, a imagem, vamos prestar atenção somente para a imagem. Abaixo dos brinquedos simboliza o quê? Um carrinho, um sorriso, uma cesta ou uma rede? Ah, é um sorriso, pareceu com uma rede, não é verdade? Mas nós vamos deixar as crianças felizes se nós estivermos doando os nossos brinquedos. Aqueles brinquedos que a gente nem brinca mais. Pode ser o sorriso, a felicidade de muitas crianças que não possuem, certo, gente? Identifique o argumento utilizado na propaganda. Qual é o argumento? A razão. Não estou pedindo, não estou indo para a emoção, estou indo para o argumento. Doe um brinquedo. Fabrique um sorriso. Faça suas doações até o dia 5 de dezembro. Todos os brinquedos arrecadados serão doados às instituições sociais. Qual é a única que não está fazendo um pedido aí? É a letra D. Todos os brinquedos arrecadados serão doados a instituições sociais. E aqui, a palavra em destaque parou. Reforça a necessidade de quê? De respeitar as leis de trânsito, de garantir o convívio familiar, de usar o celular no dia a dia ou educar as crianças? Vamos ver. No trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. Parada, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Então a palavra parou vai indicar o quê? É lógico que nós devemos respeitar as leis de trânsito. A expressão facial do garoto sugere que as atitudes de acelerar demais e atender o celular são realizadas por todos os adultos? São inadequadas e trazem perigo? Não podem ser evitadas por crianças ou não devem ser feitas por crianças? Fácil essa também, né? Elas são inadequadas e trazem perigo. O recadinho de sempre é fazer a leitura do Marathon, estudar bastante, tá bom, pessoal? E fazer as suas atividades, mandar lá para a plataforma, tá bom? Mob Família. Então, tchau, pessoal. Até mais!
Falei que eu ia voltar rapidinho, né? Foi só o tempo da vinheta passar e você beber um copinho d'água, não é? Então vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa. Eu, professor Fábio Alvarenga, você aí sentadinho com os seus materiais de língua portuguesa. Vamos aprender mais agora, revisando um outro gênero. Um gênero que eu particularmente gosto muito, que é o gênero receita culinária. A gente vai relembrar algumas coisas que nós aprendemos. Talvez você possa aprender coisas novas, mas nós vamos revisar para fixar bem na sua cabeça todo esse assunto, todo esse gênero maravilhoso que é a receita culinária, certo, pessoal? Então, vamos lá. A receita culinária, nós temos primeiramente, antes do nosso gênero, nós temos aquela hora da leitura, em que você se senta aí na poltrona, na cadeira, de uma maneira mais gostosa para escutar, para ter o prazer de escutar uma leitura. É tão bom, não é verdade? Então, a leitura que eu trago para vocês hoje é O Vento e o Sol. Então, vamos fazer essa leitura junto comigo? Vamos lá. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. Ou seja, o sol estava escondidinho, estava fazendo frio. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo, mais ele sentia frio. Desesperado, então, o vento retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem. Então fez calor, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Moral da história: a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Então, aquele aconchego de você simplesmente aparecer e você mostrar o brilho da sua afabilidade, o calor humano, muitas vezes é mais forte do que algo que nós fazemos na violência, algo que nós fazemos com ímpeto, com imprudência, certo? Então, esse texto, esta fábula, vai nos ensinar isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa hora da leitura. Eu gosto muito de fazer essa leitura para todos vocês, certo? Então, agora vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos entender o gênero receita culinária. Você sabe para que é que serve o gênero receita culinária? Serve para qual é a finalidade? Aonde nós encontramos esse gênero? Tudo isso nós vamos ver na nossa aula de hoje. Olha só, sobre o gênero receita culinária. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui da função social. Todo texto tem uma função social, ou seja, serve para que nós nos comuniquemos em sociedade. Então, comuniquemos um para o outro determinada coisa, que pode ser contar uma história, que pode ser a gente aprender ou ensinar a fazer algo, que serve para convencer alguém a fazer determinada atitude, para dar uma informação, uma notícia, tá? Então, todos os gêneros textuais, eles têm uma função social. Qual será a função social do gênero receita? Vamos relembrar hoje. Para que a gente possa relembrar, eu trouxe aqui 4 perguntinhas para fazer para vocês. Vamos ver se vocês conseguem respondê-las. Olha só. Para que serve o gênero receita culinária?
Ah, professor, isso é fácil. É para que a gente possa fazer uma comida. Quase, não é isso. Para fazer um alimento, não, para aprender a fazer aquele alimento. Para fazer o alimento, você precisará dos utensílios, dos ingredientes, dos alimentos. Agora, para que você entenda como é feito, para que você possa aprender a realizar aquela ação de preparar o alimento, é que você precisa da receita culinária. Deu para compreender? Então, esse texto vai fazer com que a gente possa aprender a fazer um alimento. Essa, basicamente, nós temos outras diferenças, mas basicamente é essa a diferença que nós temos de outros textos que nos dão instruções, como, por exemplo, o manual de instrução. Ele não nos ensina a fazer comida. A receita culinária, sim, nos ensina a preparar, né, a entender como preparar um determinado alimento. Quando estamos falando de receita culinária, estamos aprendendo a fazer um alimento, aprendendo a fazer uma comida. Deu para entender a característica principal do gênero receita? Então, ele serve para nos ensinar a fazer um determinado alimento, ensinar passo a passo a fazer uma comida, certo? Onde encontramos este gênero? Onde encontramos a receita culinária? Os nossos pais, os nossos avós, geralmente os nossos bisavós, geralmente escrevendo em um caderno as receitas que foram passadas de mãe para filho, de pai para filho, eles iam anotando e depois presenteavam aquele caderno para a sua filha, para o seu filho, que iam escrevendo as suas próprias receitas. Então ali virava um compêndio, ali virava um resumo, ali virava uma tradição familiar, que foi passando de geração em geração através de livros. Então nós temos hoje, até hoje, nós temos vários livros de receita. Mas será que nós encontramos essas receitas somente em livros? Esse gênero receita? É claro que não, nós encontramos em programas de TV, por exemplo, que trabalham, que vão falando sobre os cuidados com o lar, com a casa, em que o público-alvo são as mulheres e os homens que gostam de preparar algum alimento. Então, nós encontramos nesses programas de TV, geralmente que passam de manhã, nós encontramos estes programas, encontramos o gênero receita. Será que somente na TV, somente nos livros? Até na internet também nós podemos fazer uma busca sobre algum determinado alimento que a gente queira aprender a fazer. A gente vai lá no nosso site de busca e procura a receita que a gente quer. E encontramos várias formas diferentes de fazer aquela determinada receita. Então, aquele determinado alimento. Então, estas são as receitas. Podemos encontrar em diversos meios de comunicação, tá certo, pessoal? Quem costuma ler textos desse gênero? Quem é que gosta? Qual é o público para este tipo de gênero, essa receita? É muito fácil, né? As pessoas que querem aprender a cozinhar, as pessoas que querem conhecer outros pratos, conhecer como se faz outros pratos. Então, quando eu falo em pratos, pessoal, são os alimentos, é a comida, tá certo? Então, quais são as pessoas, quem é que costuma ler esse gênero? As pessoas que gostam de fazer alimentos, cozinheiros e cozinheiras, ou até mesmo donos e donas de casa que querem fazer algo especial para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, aprendem a fazer coisas novas utilizando-se da receita. Mesmo aquelas pessoas que já conhecem aquele prato, já conhecem aquele alimento, mas quer fazer algo diferenciado, quer fazer algo novo, gostou e quer relembrar sempre, vai lá escrever num caderninho, numa folha, vai escrevendo, talvez pela internet, vai mandando aí para várias e várias pessoas, tá certo? E aí já vai fazendo sucesso com essa receita, ok, pessoal? Então, é para isso, esse é o público que a receita atinge, pessoas que gostam
de preparar alimentos. São textos que divertem, a receita são textos que divertem ou que ensinam? Como percebemos isso? Então nós temos aí duas perguntas. Eles divertem, fazem a gente sorrir, é algo divertido no sentido de acharmos graça, ou será que é um texto que me ensina a fazer algo? Eu já falei isso para vocês, não é verdade? Eles nos ensinam a fazer algo. E como é que a gente percebe que dá para fazer algo? Porque eles colocam várias palavras, a gente já vai falar mais sobre isso, que são os verbos. Os verbos que vão nos dando ordens para que a gente faça determinada ação. Então, quando nós lermos aqui a nossa receita, vamos observar essas palavras que indicam ação, ou fenômeno da natureza, ou estados, mas principalmente ações, coisas que nós devemos fazer. Ele vai nos dar ordens. Então, esse texto me ensina, tá certo? Entendido aí, pessoal? Então, olha só o tema. Qual é o tema? As receitas exploram que assunto? É lógico, são os alimentos, são os pratos que nós iremos aprender a preparar. E qual é a importância da receita? Será que a receita é importante? Será que eu posso fazer uma determinada receita de qualquer jeito? Será que ela vai ficar boa, vai ficar gostosa? Nós precisamos acompanhar sempre as receitas das coisas que nós fazemos. Quando a gente já está bem acostumado a fazer aquele prato, aí sim a gente pode inovar. Mas será que eu não conhecendo a receita, eu posso fazer de qualquer jeito o prato? Eu posso fazer de qualquer jeito? Não, eu tenho que pegar ali a ajuda do texto receita. Por isso que é importante, porque senão não conseguiremos fazer aquele alimento que tanto queríamos. A estrutura. Como é que está organizada as receitas? Então, olha, e a outra pergunta que também está junto a ela. O que há de comum entre elas e o que há de diferente? As receitas sempre estão organizadas principalmente em ingredientes e modo de preparo. Algumas delas têm um título que eu considero muito importante, pois o título é o nome do prato, é o nome da receita, é aquilo que nós iremos realizar. Mas principalmente nós temos ingredientes e nós temos modo de preparo. Aí, além disso, nós temos algumas diferenças. Tem algumas receitas que nos dão rendimento, ou seja, quanto de alimento que aquela receita vai produzir. Nós temos também tabelas de calorias, o quanto de nutrição, o quanto de nutrientes nós encontramos naquelas tabelas. Então, o valor nutricional da receita. Então, encontramos várias diferenças entre uma receita e outra, mas principalmente as receitas possuem o ingrediente e o modo de preparo. E muitas delas têm o título para que a gente possa saber. Encontramos também algumas imagens nas receitas de como o alimento vai ficar pronto, quando estiver pronto, ou também a ilustração dos ingredientes que nós iremos precisar para fazer esta receita, certo? Outras já não têm imagens. Então nós temos essas diferenças e essas semelhanças em cada uma das nossas receitas. Então vamos trabalhar a habilidade de hoje. O que é que nós vamos aprender hoje na nossa aula? Nós vamos ler e compreender a receita culinária. Foi destacado, principalmente a receita culinária, considerando a situação comunicativa, o tema do assunto. Então, agora a gente vai trabalhar a leitura e trabalhar a compreensão da receita, certo, pessoal? E chegou na hora boa, agora vamos diretamente para a receita, uma receita que eu gosto muito, que é bolinho de chuva. Você já comeu bolinho de chuva? Tem nada a ver com chuva, viu? A única coisa que ela tem é porque parece uma gotinha. Então, fica parecendo uma gotinha os bolinhos. Então, por isso que é chamada de bolinho de chuva. Muito delicioso. Vamos lá para os ingredientes. O que é ingredientes?
É tudo aquilo que eu vou precisar para fazer a receita, os materiais necessários. Então, quando eu for fazer a receita do bolinho de chuva, em primeiro lugar, eu preciso ler toda a receita, observar se os ingredientes estão disponíveis na minha casa. Caso não estejam, aí sim eu vou adquirir aqueles ingredientes para poder realizar a receita. Não dá para eu ler a receita, ingredientes, fermento. Ah, eu não tenho fermento, vou comprar. Aí volta, comprei o fermento, agora vamos para o próximo, farinha de trigo. Ah, não tenho farinha de trigo, vou comprar. Não é assim. Eu leio toda a receita e tudo aquilo que eu irei precisar, eu preciso dispor ali perto de mim, entendido? E aí sim realizar o passo a passo que a receita vai me dar. Compreendido, pessoal? Vamos lá para os ingredientes. Olha só, o que significa isso aqui que nós já estudamos nas nossas aulas de matemática, olha só, meio. Significa meia colher de chá de fermento químico. Então, o fermento químico que caiba em meia colher de chá. 1 xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de amido de milho. 4 colheres de sopa de açúcar, 1 unidade de ovo, meia xícara de chá de leite, açúcar e canela para polvilhar, óleo para fritar. Opa, falou em fritar? O que é que você vai fazer? Chamar a ajuda de um adulto, tá bom? Então, se você quiser fazer essa receita, você vai precisar de um adulto que te ajude a fritar esses bolinhos, certo? Professor, colher, xícara, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Todas essas palavras simbolizam medidas, tá bom? Em algumas receitas você vai encontrar mililitros ou litro, vai encontrar grama ou quilograma, tá certo? Que são unidades de medida. Agora, aqui eu utilizei algumas unidades de medida aproximadas. É a colher, é a xícara, coisas que estão fáceis aí na sua cozinha, para que você possa fazer a receita. Deu para compreender? Também nós utilizamos como unidades de medida. E agora vamos, depois do título, que é o nome da receita, depois do ingrediente, o que é que temos na estrutura de uma receita? Temos um modo de preparo. Então vamos lá. Observe cada palavrinha que está no início dessas frases. São verbos que vão me dar uma ordem, vão me pedir para fazer alguma coisa. Observem. Peneire todos os ingredientes secos da massa e coloque em uma tigela. Faça um buraco no meio e junte o ovo batido e o leite. Mexa com uma colher de pau até formar uma massa homogênea. Homogênea é aquela massa igual, que não tem cores diferentes, mas é uma massa uniforme, toda igualzinha em todos os lados. Aqueça o óleo e, com uma colher, pingue a massa na frigideira. Frite os bolinhos aos poucos até dourarem e passe no açúcar e canela. Sirva os bolinhos quentes ou frios. Dica: evite fazer bolinhos muito grandes para que não fiquem crus por dentro, tá certo? Então, quando a gente faz um bolinho muito grande, na hora de fritar, ele frita só por fora, por dentro fica cru. Quando você vai dar aquela mordida, você vai morder uma massa crua. Então, fazer os bolinhos pequenos, tá certo, pessoal? Que delícia! Então, agora que a gente se deliciou com esses bolinhos de chuva, vamos para as nossas questões, tá bom, pessoal? A receita é um texto instrucional, ou seja, ele vem a nos dar instruções, dá instruções ao leitor. Letra A. O que as receitas geralmente ensinam? Será que elas ensinam a construir algo? Elas nos ensinam a quê, pessoal? Olha só. Ensinam a fazer ou preparar comidas e bebidas, alimentos, tá bom? Então, tudo aquilo que nos ensina, todo aquele texto que nos ensina a preparar um alimento é receita culinária. Tudo aquilo que nós precisamos para comer, para beber. É por isso que os médicos fazem uma receita também, escrevem uma receita também. É algo para a gente engolir, que são os remédios.
Mas será que é uma receita culinária? Não. A receita culinária nos faz alimentos, tá bom? Os remédios também é uma receita, nós também engolimos, mas remédio não é alimento, tá? É um medicamento. Então nós temos as receitas médicas. Quando nós vamos preparar alimentos, nós temos a receita culinária. Observa a diferença entre elas. No caso da receita lida, o que ela ensina? Aquela receitinha que a gente acabou de ler. Ah, é fácil, né? Ensina a fazer bolinho de chuva. Segunda questão. As receitas apresentam duas partes bem definidas. Quais são elas? Os ingredientes e o modo de preparo. Ah, professor, eu li uma receita que não tinha escrito modo de preparo, tinha escrito modo de fazer. É uma coisa diferente da outra? Não, é tudo igual. O modo de preparo é a mesma coisa de modo de fazer. Então, sobre a parte ingredientes da receita lida, responda. Então, o que são os ingredientes? São os materiais que nós necessitamos para fazer aquela receita, tá certo? Então, o que essa parte informa? Então, muito fácil. Quais são os ingredientes necessários? Quais são os materiais que nós vamos precisar para fazer a receita? Entendeu a importância de ler a receita toda antes de você realizar todos os procedimentos para fazer aquela receita? Você precisa ter tudo à disposição. Por que essa parte apresenta tantos substantivos? Por que apresenta tantos substantivos? Farinha, ovos, canela, açúcar, fermento, xícara, colher. Ora, muito fácil, porque os nomes dos ingredientes, farinha, canela, são os ingredientes. E as palavras, os nomes dos utensílios, colher, xícara, são as medidas que encontramos nos ingredientes também. Encontramos os materiais necessários e também as medidas. Tudo isso são substantivos. Não está lembrado o que é substantivo? Aguarda aí um momentinho. Por que ela apresenta tantos números? Porque os números indicam as quantidades da receita, certo? A quantidade de cada ingrediente. E vamos relembrar o que são substantivos? Para lembrar, substantivos são palavras que nomeiam. Tudo aquilo que você puder dar um nome, Fábio, mesa, computador, quadro, TV, parede, tudo que você pode dar nome, esse nome é um substantivo. Então, os nomes dos seres, dos sentimentos. Então, olha só exemplos. Xícara, farinha, açúcar, leite, todas essas palavras dão nome a determinada coisa. Então, são substantivos. Vamos continuar aqui a nossa aula. Terceira questão. Sobre a parte modo de preparo da receita lida. Agora vamos para o modo de preparo. Responda. O que ela ensina? Ah, essa aí também está bem fácil, né, pessoal? Observem. É claro, ensina a preparar o bolinho de chuva. Ou seja, o que é necessário para que esse bolinho possa ser preparado, possa ser feito. Por que ela apresenta tantos verbos? Então, olha só, aquelas palavras que vão me indicar algo que eu deva fazer, tudo isso são verbos, ok, pessoal? Então, vamos lá. Por que ela apresenta tantos verbos? Porque os verbos indicam as ações necessárias para o bolinho ser feito. Então, esses verbos, se você ainda não lembra, se você não lembra ou ainda não entendeu bem o que são esses verbos, vamos estudar um pouquinho sobre eles? Olha só, para lembrar, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, frite os bolinhos. Olha só essa palavra que vai dar uma ação, que vai te pedir algo. Este verbo que está indicando a ação é o verbo fritar. Quando eu digo frite,
eu estou flexionando ele no modo imperativo. Você lembra que modo é esse, o modo imperativo? Lembra lá do imperador. O imperador fazia o quê? O imperador mandava, não é verdade? Então, o verbo flexionado no modo imperativo vai te dar uma ordem, vai te fazer um pedido, vai te dar uma sugestão. Então, observa aí, frite os bolinhos. Os bolinhos estão quentes. Aí, será que ele está te mandando fazer algo? Está te dando uma ordem? Ou será que ele está indicando qual é o estado dos bolinhos? Os bolinhos estão quentes. Esse é o estado do bolinho. Então, não é uma ação. O verbo pode indicar ação, pode indicar estado e pode indicar também fenômeno da natureza. Observe, amanheceu nublado. Amanheceu. Será que aí está dando uma ideia de ação? Será que está dando uma ideia de estado? Não. Amanhecer é um fenômeno da natureza. Nevar, trovejar, ventar, tá certo? Tudo isso são fenômenos da natureza. Então, os verbos são essas palavras que indicam o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. E no modo de preparo das nossas receitas, a gente vai encontrar, geralmente, os verbos nos indicando algo que devemos realizar, algo que devemos fazer. Verbos que vão me indicar uma ordem, que vão me indicar um pedido. Entendido, pessoal? Até aí? Ótimo. Letra C. Escreva os verbos que indicam as ações que devem ocorrer para que o bolinho seja feito. Vamos ver quais são esses verbos? Olha só. Peneire, coloque, faça, junte, mexa, aqueça, pingue, frite, passe, sirva. Todas essas palavras indicam ação e todas essas palavras indicam uma ordem, algo que eu devo fazer. Então, qual é o modo dessas palavras aqui, desse verbo? Muito bem, o modo imperativo. Ok, pessoal? Vamos continuar. Letra D. Marque com um X o que a maioria dessas ações expressa. Então, eu já dei aí uma dica. Será que essas ações expressam uma certeza? Será que indicam uma dúvida? Será que indicam uma hipótese? Algo que pode acontecer ou que não pode acontecer? Será que indicam uma orientação? E aí, qual você marcaria? É claro que é a orientação, é um pedido. A receita está te orientando a fazer determinado prato, determinado alimento. Ok, pessoal? E a quarta questão, por que é importante seguir as instruções da receita? Será que eu posso seguir a instrução da maneira como eu quero? Por exemplo, lá do final da receita para o começo? Será que eu vou conseguir realizar essa receita se eu não seguir passo por passo? O que vem no começo, no meio e depois no final? Ou será que eu posso misturar as coisas? Será que vai sair mesmo a receita da forma como o escritor da receita queria? Vamos ver. É para que a comida ou a bebida que a receita ensina a fazer saia de acordo com o previsto. Eu não posso misturar o modo de preparo, porque senão eu não vou conseguir realizar a receita. Deu para compreender? Então, os textos instrucionais devemos seguir passo a passo. Ok, pessoal? Quinta questão. Algumas receitas apresentam também dicas. Qual é a dica que a receita lida dá ao leitor? A dica sobre o tamanho ideal do bolinho. Ela alerta se os bolinhos forem feitos muito grandes, eles ficarão crus. A receita pode ser publicada e divulgada em diferentes lugares. Onde normalmente encontramos essas receitas? Internet, livro de receitas e também nas revistas. Gente, por aqui a gente já vai acabando. Queria agradecer a cada um de vocês.